Estava a ver quem era o meu bispo, o meu, meu amado mestre. Esse é o meu telefone habitual. Não é esse aí Ok, que eu amém. mas não conseguem colocar o nome, mas tem que ser eu a fazer, né? Exato, sim, tem que ser o mestre a fazer, sim. É a compliqué, complication. Glórias ao Filho de Deus. Maranata. Então, como é que é? Aí o pessoal, tá tudo na graça. Aí o pessoal, como é que vai o pessoal? Tarararara, pararararara. Nabilo conheço também. Boa noite! Nós não conseguimos fazer a live no Facebook hoje. Por duas vezes a live foi derrubada. Então preferi já não tentar mais. Não tentei mais. Terminei ele. Duas tentativas frustradas, fracassadas. Mas valeu. Valeu a iniciativa. Natata, o como ya Cristo. Glory to God. Infelizmente. Posso crer no amanhã. E ele vive. Temor não há. Esse senhor que vocês vejam aqui era um grande pastor da Igreja Universal. Aquele senhor mesmo que, sim senhora, quando está na igreja, vocês ali verem aí a fazer a pregação, minha família, todo mundo chorava. Hoje em dia está aqui, dizem que recebeu feitiço, mas não sei, né? As pessoas que dizem, só Deus é quem sabe, minha família. Seguem, estamos juntos, minha família. Adeus. Olha, tô a ver aqui um vídeo no grupo dos ministros. Ah, Cíntia, já viste o quê? Ah, Jussara, viste? Um ex-pastor da IURG que ficou que tá maluco agora. Miguel, encontraste mais isso onde? Então, oh, que quitas. Ah, feliz mal. Amém. Glory to God. Glory to God. Man of God. Man of God. Glory to God. Uns chamam God e outros God, né? Agarra. Miguel, estou a ver esse vídeo aí. O ex-pastor que ficou maluco. Achaste mais isso onde então? Perdido estou sem ti, Senhor Jesus.
Os franceses estão a guerra. Hã? Entre primeiro o marido e depois a mulher. Os François. Tá ligado? Chame aí o quem? Os TikTok. Já? Eles estão já no ar. TikTok no ar. Quantos TikTok já estão aí? Lance as redes no mar. Lança a tua oferta ao mar. Já lançaste? Já abriste, Dário? Creia na palavra de Deus. Ainda não. Podem já ligar. Sinais e maravilhas Ele vai fazer. Nosso Deus é poderoso. Salandila ufaitilanda. Jila intambio ya satana. Sola voina vavanza. Mamãe Chambela. Hã? A tua irmã chama-se Ica. Xé. Ela se chama Ica, né? Ontem nasceu uma filha que lhe deu o nome de Ica. Ela disse que nasceu a filha dele lá no Ica. Me apresentou a filha dele que nasceu no Ica, na minha banda aí. Eu vivia aí próximo do Ica. Eu disse, oh, eles naquele tempo, Ica tinha lá a Luísa Vieira. E a filha dele, chama-se quem? Ele disse que é Ica, que nasceu no Ica. Conheci também o marido dele. E eu lhe perguntei, quem foi teu marido? Falou o nome desse brigadeiro aí. Eu falei, oh, tua véia! No Ica. Eram meus vizinhos aí no Ica. Eu estava no Beatriz Candeias. Ah, yeah. O brigadeiro Candeia. Natural do Eix. Beatriz Candeia, natural do Eix, pá. Hã? Domingas. Cândido Candeia. Brigadeiro. Conheci o TC. Naquela altura nós lhe chamamos de TC. Depois virou brigadeiro. O TC quem? Apolo. Chamam de Tessa. Lá na minha banda tem lá um passarinho chamado Tessa. Então os mais velhos lá no bairro chamavam Tessa. Tessa. Ah, também estudaste no ICA, Domingas? Muito forte, pá. Ah, no tempo da PAME. Esse tempo mais qual é esse da PAME? PAME? Tempo da guerra? Vivias aonde? Aleluia, amém. Pemangango? Ah, no tempo de muita soja. Tempo da guerra. O feijão espera cunhado. Miguel, tem um feijão aqui em Angola, chama-se espera cunhado. E tem um pão que diz mato enteado. Os angolanos, pá. Mato enteado. Coitado dos enteados, passam mal. Hã? Pão que mata enteado. Esse pão vai ser bem pequeno ou é bem grande? Que vai matar o enteado. Ah, é bem grande. Vai morrer quê? O pão é demais.
faz sentido no quê? No feijão. E põe aquele feijão aí. O cunhado vai desistir. Espera, 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 espera. Veja assim, o jantar não está a ficar pronto. Não, o feijão não tá pronto. Então depois vai embora. Não, está embora. Já, esperou o cunhado. Agora, porque mata enteados. Glória a Deus. É, Tuxa. Você não tem embora enteado, pá. Senão, se comprasses um pão com aquele aí, o enteado ia desconfiar. Essa tia trouxe, esse quer me matar. Aleluia. Eis aqui a exortação. Os TikTok já estão em dia. Confirma aí, ó Ceferos. Amém. Olha a resposta que Jesus deu aos filhos da Maria, seus irmãos na carne. Um certo dia, os seus irmãos, que eram incrédulos, ouviram? Aqueles que nasceram no mesmo ventre com Jesus, eram incrédulos, não criam em Jesus, excepto a mãe deles. Excepto a mãe e o pai, os irmãos, os menores de Jesus, não criam em Jesus. Quando Jesus falou que o profeta não tem honra na sua casa, estava a falar também dos seus irmãos. Pensou em si mesmo e como seus irmãos não lhe honravam. Bom, se fosse somente não lhe honrar, homem de Deus não busca honra, nem tampouco fica triste quando não é honrado. Não. A honra não vai aumentar nada em ti, não vai te diminuir também nada, quer honra como desonra. Agora você veja, só os carnais é que buscam honra, né? Os homens carnais buscam honra, elogio, exaltação, tudo isso. E quando são desonrados, estão dispostos até a lutar, a matar, para defender o seu bom nome. Mas quem é nascido de novo, ele aproveita todas as oportunidades, todos os momentos da sua vida. Quer os momentos bons, maus, tudo vai cooperar para ele. Quando estiver a ser desonrado, ele sabe que está a vir a honra. Quando ele estiver a ser honrado, ele está preparado para ser desonrado. O homem de Deus, quando alguém creu, nunca mais vi a Anha de Jesus nas lives do Zoom. Andas aonde? Na igreja estás sempre. Quando mais ou menos não creram nele, ninguém acreditou nele, isso não lhe enfraquece, não lhe diminui em nada. É incrível o que é nascer de novo, o que é ser homem de Deus, o que é ser um homem crescido, estruturado, edificado na rocha. Nada te para. Sabe qual é o pensamento que veio em mim antes de vir aqui? Eu estava a orar e depois terminei a oração. Estava já a me preparar para descer para vir fazer a live. Aquilo parece que... Não é que eu não sabia, aliás, é uma poupa minha vida, eu construí isso. Falei eu sozinho. Prego
há 21 anos. Estou a falar pregar no altar. Não é evangelizar e pregar nas ruas, que faço isso há 28 anos. Eu falei comigo assim, 21 anos pregando o evangelho. Mas como que eu estava a dormir e acordei? Meu Deus, é muito tempo. 21 anos, pastor. As pessoas me perguntavam, no princípio, mesmo no meio também, desses 20 anos. Só mais tarde que já ninguém mais me perguntou. Quem é que te consagrou? E eu, em viva voz, eu lhes respondia, eu não fui consagrado por ninguém, pelo próprio Deus. O Espírito Santo me consagrou. Então ficavam escandalizados. Como assim? Tem que ter sempre alguém para te consagrar, e porque não sei o quê. Por isso fui aconselhado a trazer alguém na igreja para me consagrar. Fui até aconselhado, traz um pastor, um líder, para vir te consagrar, pelo menos só para confirmação. Eu falei, eu não preciso vir. Já imaginou se eu cometesse um erro, que alguém me consagrasse? Se aqueles bandidos aí dos pentecostais, que eu lhes conheci através do amigo deles, que também foi meu amigo. Então, a amizade nossa ficou muito forte e a gente frequentou a casa deles. Eles eram solteiros e a casa deles era feita de... como se fosse um lugar de encontro dos cristãos. Os amigos cristãos estavam lá, os irmãos metodistas, os pentecostais, eles eram pentecostais, Maná, os descendentes da Maná, e nós também, descendentes da Universal, né? Eu e o meu rapaz que morreu. Então várias vezes tivemos lá, não debate, mas conversas amenas e tal, e cada um dava o seu ponto de vista. Hoje, agora que o homem apareceu dos escombros, dos antiprogressos, sujeitou os antiprogressos e apareceu, muitos deles querem tomar primazia, como que eu sou discípulo deles. O Horácio dos Anjos, não foi ele próprio, mas um dos discípulos dele, falou em alguém, não, o AP anda a dizer que o apóstolo Marcinho é discípulo dele. Olha os seres humanos como eles são. O outro, Sadraque, porque numa das pregações, ou então das gravações do YouTube, falei dele, que alguém teria me falado dele, que orava não sei quantas horas, já não me lembro, parece que 0 a 0, sei lá. Quando os pentecostais vieram para a minha igreja, então falavam dele. Ele ouviu essa pregação, começou a falar porque eu limitei, que ele que me influenciou na vida de oração. E eu tive que responder a ele. Quando aquelas meninas vieram me falar dele, eu já teria orado 30 dias de joelho, 14 dias de joelho, 7 dias de joelho, 4 dias de joelho, 3 dias de joelho, e várias horas e horas e horas, como 40, 30, 76 horas, 24, 48. Ele orou 12 horas, ok. Achas que um pentecostal oraria aquele tempo? Tudo é mentira, ele consegue. Mas nós te dobramos o joelho agora, levantamos na mesma hora no dia seguinte. Eu te dobrava o joelho às 0 horas, hoje, levantaria às 0 amanhã. Nem levanta. Direto. Então, eu tive que responder àquele aventureiro. Eu disse, quando aquelas pessoas vieram me falar de ti, eu já teria orado. Eu não sabia da tua existência. Quando me falaram que tu existias, eu já teria orado o teto máximo 30 dias fechado direto. Então, o ser humano sempre é assim. E graças a Deus, eu sempre rejeitei. Eu sempre falei comigo mesmo e as pessoas que me
me incitavam para chamar um líder para vir me consagrar, como que nunca faria isso. Nunca. Nunca, como dizem os ingleses, never, never. E graças a Deus, hoje, se tivesse alguém me consagrado, ou então me confirmado, sei lá como é que eles chamam, hoje diria que é meu pai espiritual. Ou se eu tivesse me tornado pastor na IURD, hoje os argumentos serão maiores do que o de agora. Então, não é isso que eu vim falar. Só dei um exemplo em que o homem com honra, sem honra, o homem de Deus não muda. Então, despertei com esse pensamento. Prego há 21 anos. Eu assustei como que acordando do sono. Mas eu quero vos dizer, há 21 anos a pregar a mesma mensagem. Há 21 anos a falar o mesmo evangelho, a testemunhar o mesmo evangelho. Por isso você está me ver que tem vezes que não abro a Bíblia. Estou a falar assim, não leio. Muitos, esses aventureiros aí, não lê a Bíblia por quê? Não sei o que por quê. Mas você, um homem que está a pregar há 21 anos, você vai ainda mais dizer se não abre a Bíblia para quê? Hã? Então, não mudamos. Porque a semente de Deus permanece no homem de Deus. E os 21 anos foram tão difíceis que você não pode imaginar. Eu acabei de falar agora aí no Facebook que eu fiquei 14 anos no anonimato. 14 anos escondido. Digo escondido, não conhecido. Não havia nem chance de ser conhecido neste período. Nunca, eu sabia que seria conhecido. Eu sabia que o Senhor iria me apresentar. Eu sabia. Mas também sabia que não seria fácil. E como não foi. Os 14 anos do anonimato, do desconhecido, não mudamos. Continuamos a pregar a cruz. Bom, é possível, por isso o inimigo conhece essas táticas todas. Primeiro ele aperta, 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 depois solta, para ele ver se você no aperto resististe. E quando ele soltar, se você ainda vai resistir ou vai ser o mesmo. Aí está. Quer dizer, apertou, apertou durante 14 anos. E depois esticou a corda. Ou então abriu as portas. Vamos lá ver se ele continuará a ser o mesmo que ele foi no deserto, no aperto. Então, quando nós aparecemos, e só na primeira pregação no YouTube, a primeira vez que eu preguei nas redes sociais, foi uma multidão que você não pode. Aliás, você sabe. E muitos pensam que não, por causa de ser um canal do... Era um canal já com uma aderência, muita gente, tinha muitos inscritos. Ok. E quantos gravaram neste canal, nesta página, sei lá como é que se chama? Quantos também gravaram lá? Quantos? Conheci, não vou falar, não, é melhor não falar só. Ouviu? E quantos lhe seguiram? Nada. Porque quando eu sou gravado nesse canal, o povo descobriu um produto bom para consumir, que é a palavra de Deus. Por isso, quando eu saí e migrei desse canal para o outro, as pessoas me seguiram. Porque quando você não tem, ninguém te segue. Até mesmo no mundo. Tem que ter algo que você vai agradar as pessoas. Lei, você sabe melhor do que eu.
Então, e quando a situação mudou, continuamos mesmos. Não mudamos. Eu vejo as pessoas que mudam através do contexto. Como assim você mudar porque a situação mudou? Parece que é um camaleão que muda de cor consoante o lugar onde ele se encontra. Não. O Espírito do Senhor que nós recebemos é um Espírito Santo. E se você recebeu o Espírito Santo, você também se torna santo. E se você é santo hoje, amanhã e para todo sempre. Quando eu estou a falar que você é santo para todo sempre, não pense que já não vais mudar. Você pode mudar. Você pode ser camaleão. Você pode se tornar ímpio. Você pode rejeitar o Espírito. Você pode voltar para trás. Você pode desistir. E inclusive blasfemar. Porque o livre-arbítrio ainda está em ti. Mas quando eu falo que continuará santo, se você permanecer na sujeição à palavra de Deus. Olha o que Jesus fala a todos aqueles, vou pregar isso depois. Nessa semana, vou procurar numa das 3 reuniões que eu tenho no altar. Vós que crestes em mim, se vocês permanecerem, aí está o segredo. Mas muitos têm crido e não têm permanecido. Vós que cresces em mim, se vocês permanecerdes nas minhas palavras, então sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade vai vos libertar. Aqui está a falar vocês permanecerem para vocês aprenderem com o mestre. Sou o discípulo que aprende com o mestre. E o discípulo vai conhecer a verdade que o mestre vai lhe ensinar. E a verdade que o discípulo vai conhecer porque creu e permaneceu não é uma verdade letrocarne, é espírito e vida que vivificou ele. Então a mesma verdade te libertou, te liberta e te libertará. E conhecereis a verdade e a verdade vai vos libertar. É isso. Jesus, no livro de João 7, começando no primeiro versículo, mostra, estamos a ver até os seus próprios irmãos que deveriam apoiar a sua causa, que deveriam estar com ele usando do sangue. Você sabe que o sangue fala muito alto, o sangue é muito forte, mas o sangue só fala muito forte nas coisas seculares. Nas coisas espirituais, não tem sangue, não tem nada. Não tem sangue. Por isso está escrito: 5 numa casa estarão divididos, 2 contra 3, 3 contra 2. São do mesmo sangue. Por quê? Porque no tocante às coisas espirituais, aí é incrível, é muito forte. As pessoas não entram pela paixão, é irmão. Na religião, sim. Na religião, não. A igreja dos meus pais, é a fé dos meus pais. Eu não quero decepcionar os meus pais. Eu só faço por eles. Por mim não faria, mas pelos meus pais. Eu vou para a igreja. Eu fui batizado. Eu assisto os cultos. Porque onde eu nasci, aí porque não sei o que. Sim, porque é mentira, é carne, é letra. Mas no tocante à verdade, quem não for da verdade, ele se levanta contra o seu irmão de sangue que é da verdade. No tocante à verdade, quem não é da verdade, por isso você vê que nos vossos casamentos há choque. Choque nos casamentos. Mulher crente, marido descrente. Marido crente, mulher descrente. É muita confusão. Irmãos, até Jesus experimentou isso. Aquele que desceu do céu. Seus irmãos não acreditavam nele. Não somente não acreditavam nele, e lhe afrontavam. Está aqui a afronta. Estás a fazer o quê? Vai para Jerusalém. Estás aqui. Então não é esse o momento para você ir mostrar as obras
não andas a operar milagre. Como é que é? Não tens visão? Jerusalém já está cheia. Esse é o momento para você operar milagre. Não é como hoje que se tem a mídia, as redes sociais, você pode mostrar o que você está fazendo no quarto. Ontem não. Mas eles pensavam como os carnais pensam hoje também. Eu também passei isso. Com conselhos malignos, conselhos de Belial. Humanamente falando, parecia que o conselho era bom. Mas é conselho de homens que não acreditavam nele. E quando alguém não acredita em ti, todo o conselho que ele te dá é zombaria, é afronta, se você não sabia. É te rebaixar. Aquele que não acredita em ti, ele procura as tuas fraquezas para atacar. Ele procura as tuas falhas para ele poder, no fundo, é para te envergonhar, para te humilhar. Pronto, o termo certo é esse. Em outras palavras, você disse que é Cristo. Na verdade, que eles, os irmãos de Jesus, aqui não estavam a se referir da multidão que estava em Jerusalém para que ele pudesse, não. Eles estavam, em parte, dissimuladamente dizer, está a fugir o quê? Porque eles sabiam que o momento que se vivia era um momento tenso. Momento tenso, como mais ou menos do vermelho. Como mais ou menos naquele tempo de guerra, você sente as notícias, só se falava de guerra. Então, em todas as partes só se falava de Jesus que seria preso. Em todas as partes só se falava, olha, querem matar aquele rapaz. Olha, aquele profeta vão lhe prender. Já passei isso. Esses 3 anos, principalmente os 2 primeiros anos aqui na cadeia, ou então nessa minha prisão, autoprisão que eu próprio me coloquei, os 2 primeiros anos tudo que se ouvia é só vão te matar, vão te prender, vão fechar a igreja, porque não sei quem, olha, falaram isso, uns porque lá no meu serviço, olha, porque não sei o quê, até recados eu recebi de dissimulados agentes para vir como se fosse que estão a vir a informar o que eles ouviram, mas eles é que estavam a me falar, só que eu, como Jesus fez, duramente respondi a essas pessoas. Falei aqui no Facebook daquele comissário que veio me dizer, epa, esses falsos profetas são terríveis, pá. Eu bem os conheço. Pá, poxa, não passa a falar mais deles. Eles são capazes de tudo. Nós te precisamos, olha, meteu lá já, ok, um bocado de açúcar para tentar adoçar a ameaça. Meteu lá açúcar. Nós te precisamos para não te matar. E eu disse, 2056. Já viste um peixe fora de água? A resposta é na ponta da língua. Porque aquilo é um ataque. Há ataque que você não pode se autodefender somente. Tem que se defender e atacar. Tem ataque que você não precisa atacar. Tem ataque que você tem que defender e atacar. Atacar no espírito, que é com a palavra. Por isso Jesus não ficou em silêncio aos ataques de Satanás. Ele respondia que era misto, era necessário para pagar os dardos inflamados do maligno. Diga aleluia, diga glória a Deus. E não é responder na carne, é no espírito. Não é discutir, não é ameaçar, não é querer lutar, não é ofender. Não é fazer debate e começar a gritar, como fazem os calcuistas e os brahmitas. Não. Então veja que ele estava a lhe implorar, vai! Queremos ver. Se você é homem, não andas a dizer isso a Cristo? Vai! Então anda à tua espera. Vai lá! Você não disse que és o Cristo? Está a fugir o quê? É isso que eles queriam dizer. E Jesus lhes disse, vão vocês. Eu ainda não vou porque o meu tempo ainda não chegou. O mundo não vos pode aborrecer a vós, mas o mundo a mim me aborrece. O mundo me aborrece porque eu tenho testificado que as suas obras são más. Amém? Estão a entender? E esse Jesus depois foi. É muito forte, né? E foi mais tarde. Sei lá se passaram horas ou um dia. Mas foi. Seus irmãos
Mas Jesus não lamentou, não chorou, não se desesperou, como próprios meus irmãos não acreditam em mim. E possivelmente poderia aparecer os inimigos de Jesus a vir dizer: tu dizes que és Cristo, teus irmãos não acreditam em ti. Eu já passei isso, ainda passo. Talvez hoje ninguém mais tenha coragem de me falar isso diretamente, mas já ouvi essas palavras. E tu também passas isso. Tu dizes que és pastor, tu dizes que és crente. Vocês dizem que a vossa igreja é a igreja viva. Olha a tua vida. Lembra-se do quem? Da mulher de Jó? A mulher de Ló, aliás. Jó. Mas como é que é? Estás a orar, estás a dar glória a Deus. Para quê? Nessa condição, já esquece isso, homem. Você não tem vergonha, pá. Está a dizer glória a Deus. Qual glória a Deus? Assim todo arrebentado, perdeste tudo, você era rico, agora estás pobre. Está a dizer porque glória a Deus. Glória a Deus de onde? Ah, esquece isso. Sabe, até lhe deu o conselho. O conselho como do quem? Do quem? Do gigante do desespero. E tá aqui essa corda, tá aqui essa faca. E essa aqui é o veneno, yeah? Vocês vão ter que escolher. Se achar que o veneno vai te castigar, então põe de lado. A faca também, pai, tá? Então tá aqui a corda. Mas escolhe. Eu estou a deixar o conselho. Eu estou a deixar essas 3 ferramentas. Tu vais escolher uma delas. Então eles dão um conselho também. A mulher de Ló, a de Jó, aliás, aconselhou: ofende esse Deus para morreres, pá. Para que viveres assim? Você já é morto em pé. E se fosse eu ia lhe ofender para ele me matar. Faz isso. Dá glória a Deus. Você devia morrer. Provoca a morte. Mas Ló não ousou pronunciar juízo blasfêmico contra Deus. Ainda para envergonhar a perturbada, glorificou a Deus. Reconheceu Deus nas dificuldades. Então reconheça Deus na dor. Não porque essa geração dos religiosos só reconhece Deus nos momentos bons. Nos momentos difíceis, eles se tornam murmuradores queixosos da sua sorte. Mas cadê está onde Deus? Mas se Deus é comigo, mas por quê? Sim. Quando as pessoas não são fortes o suficiente no espírito, são assim, são meninos. Por isso é um perigo de ser menino. Você tem que ser um crente edificado na rocha. Para você ser como os montes de Sião que não se abalam, mas permaneçam para sempre. Aleluia. Diga glória a Deus. Ouviu? Jesus não se desesperou. E se alguém viesse, tu dizes que és o Cristo? Olha, os teus irmãos não acreditam em ti. Continuaria a confessar, a invocar o Pai e a andar na justiça. Eu tenho dito às pessoas, e digo a você hoje, somente a tua fé é que te salva. Não é o que as pessoas falam. As ajudas das pessoas são importantes, mas não são muito importantes. Os maltratos das pessoas não vai te prejudicar em nada se você quiser. Estás a ver aquela pessoa que procura culpados da desgraça dele? Esse é um derrotado. Não, isso que está a acontecer por causa do fulano. O culpado é minha mãe, o culpado é meu irmão, o culpado é o pastor, o culpado é não sei o quê. Até os que vão para o inferno. Os derrotados. Não, o culpado é o pastor que não me mostrou a verdade. Mentiroso. É você. Por isso Jesus falava que as pessoas que ele curava pela fé, que usavam a tua fé te salvou. A tua fé te salva. E também a tua falta de fé te condena. Ou então, as atitudes que você toma, ou você vai beneficiá-las na positiva ou na negativa. Então, por isso diz a Bíblia que o homem pode se queixar somente senão de quê? Quem sabe? O que é que o homem deve se queixar? Deve se queixar somente de quê? Sendo galera, já falei várias vezes aqui. Se queixa o homem somente de quê? Dos seus pecados.
Por isso, homens que conheceram Deus na história, toda vez que estavam a sofrer, eles se consideravam como os culpados. Eu sou culpado. E como Deus se agrada dessa atitude. Veja só, por exemplo, quando te roubarem, presta atenção, quando te roubarem, escuta-me, te roubaram o telefone, te roubaram não sei o quê. Você tem que parar e saber por que te roubaram. Se você é filho de Deus, claro. Se você nasceu de novo. Se você teme a Deus. Sou um exemplo de roubar. Eu não estou a dizer que todas as desgraças que vêm é por causa do pecado. Mas a maioria deles é por causa do pecado. Agora é você, não é outro que vai te falar, não, por causa disso, não sei o quê. Depois você vai dizer que está a me julgar. Você própria, ou você próprio, deves parar e fazer uma, como é que é? Uma auscultação, fazer um exame, dizer, não, calma aí. Por que o inimigo entrou? Até podes levar isso em oração a Deus e perguntar a Deus o que aconteceu, por que aconteceu isso. Fazer uma autoanálise, o que é o termo certo esse. É a mesma coisa, exame de consciência. Por que fiquei doente? Eu não estou a falar a todo mundo. Não, esquece isso. O ímpio não tem paz. Agora, você que já anda na justiça, na luz, tens o temor a Deus. O temor a Deus é se desviar do pecado, é fugir do pecado, ok? Não é você que vive o pecado como se bebe água. Todos os dias você bebe água. O único que não bebe água todos os dias sou eu. Eu passo bebo água uma vez por semana. Não me lembro que ontem bebi água. Será? Hoje, pelo menos, ainda não bebi. E não vou beber mais. Só vou beber café. Hoje tomei café, né? Mas todos os dias parece que bebe-se mais água do que comida. Não somente é barata, e pronto. O corpo humano tem mais água do que comida. A comida não demora, ela sai, mas a água permanece. Só vai aumentando só lá, tipo radiador. É? Assim, as pessoas cometem pecado como se bebe água. Não são esses que eu estou a falar. Esses são os carnais. Podem estar a ouvir, rezar, até já não é orar, rezar, fazer culto e não sei o quê, fazer algumas coisas. Esses não. Esses aqui o sofrimento lhes segue. Infelizmente. Não é para esses aí. Mas você que já anda no temor a Deus, você que até à noite você tem temor, no quarto tens temor, no banheiro tens temor, na rua muito mais ainda. Agora, aqueles que têm temor só na rua, esses são os hipócritas. Quer dizer que se o ambiente for favorável, não tem problema, pratica o errado, mente, burla, engana. Você quer saber que se você não nasceu de novo ainda, quando você comete pecado não sente nada. Toda vez que você peca e é natural, significa que você não nasceu de novo. Ou se és nascido de novo, estás a correr perigo de perder a salvação. Porque todo nascido de novo, quando ele peca, ele fica triste. E chora, geme, sente as consequências do pecado. E colhe também. Mas o que não é nascido de novo é natural. Eles só gemem, os não nascidos de novo, quando a consequência é grave. Então, aquilo chama-se remorsos. Mais ou menos, sabe o que ele fez? Ele vai perder o título. Vão lhe tirar de pastor, de obreiro, vão não sei quem, lhe tirar do emprego. Então vai sentir as dores do crime que ele cometeu. Mas o nascido novo não precisa isso. Ninguém sabe, mas ele sente. O Espírito compunge, convence, confronta, afronta a pessoa. Para quê? Para o arrependimento. E o Espírito do Senhor vai vos convencer do pecado. Ouviu? Então, esses aqui são os que andam no temor, por isso estão fugindo do pecado. O temor a Deus é fugir, é se desviar do pecado. Quando te acontece uma coisa ruim, preste atenção. Uma adversidade. Sua adversidade é aquilo que é anormal, como mais ou menos perca,
doença, não sei quem, assalto, acidente, tudo isso aí. Então você tem que parar. Aonde é que o inimigo entrou? Se você descobrir, aquele erro que eu cometi é que me trouxe essa consequência, então automaticamente você vai reparar e automaticamente também você vai se considerar como culpado do que está acontecendo. E como Deus se agrada disso. As pessoas reconhecerem que o seu sofrimento é porque eles abriram a porta, eles pecaram contra Deus. Então eles vão dizer: pequei contra Deus. Perdoa-me, Senhor. Eu sou merecedor do que está me acontecendo. E não vai nem murmurar das consequências. E não vai procurar culpados. E ele entendendo, conhecendo a verdade, sabe que todo pecado, quando for confessado, então vai receber o perdão de Deus. E automaticamente as consequências da colheita, aliás, a colheita que são as consequências do pecado, ele sabe que vai terminar, que não vai lhe matar. E vai colher com alegria. Ninguém colhe a dor com alegria. Estou a falar com esperança. Por isso diz a Bíblia: sede pacientes nas tribulações e alegrai-vos na esperança. Mas se depois de você se auto-escutar e ver que não, mas como o coração do homem é enganoso, e levares a Deus em oração, e ainda assim continuar, então você deve dar glória a Deus que não abrisse a porta. Então todas as coisas que vêm, que são anormais nas nossas vidas, e nós não semeamos isso, isso é que se chama tribulação, por amor à palavra. É a prova da tua fé. Então, se a fé está a ser aprovada, alegra-te nas provas, porque é a tua fé. Quer dizer que você tem que dizer: sim, por causa da minha fé está me provado. E quem prova não é o diabo, é o próprio Deus. O diabo só entra em ação para cumprir o propósito de Deus. Por isso Jesus falou a quem? A Pilatos: nenhum poder tu terás contra mim, se do alto não te for concedido. Mas esse Satanás e os seus servos, como Herodes e Pilatos e outros assassinos, tinham poder sobre os pecadores. Não é só falar. Jesus falou isso porque não tinha parte com o diabo. Não havia pecado nele. Por isso, Jesus estava a dizer a Pilatos: como você vai me matar ou me soltar se eu dependo daquele que está sentado no trono? Só para estar até aqui, até você. Ele é que me trouxe até você. Para você me vituperarem, me maltratarem. Achas que vocês fariam isso? E você está a dizer que pode me soltar? Nem pode me soltar, nem pode me condenar se o céu não te autorizar. Se você me soltar, é o céu que me soltou, não é você. Ouviu? Isso que eu falei, Satanás como instrumento para provar os filhos de Deus. Nenhum poder terias contra mim. Quero para me fazer bem, como para me fazer mal. Se do alto não te fosse concedido. Estão a entender? Então, sabendo que você está a ser provado, você deve se alegrar e ser pacientes naquele momento, naquela adversidade. E se alegrar na esperança. Qual a esperança? Que aquilo vai gerar um contributo muito grande. Pois todas as coisas contribuem, cooperam para o bem dos que amam a Deus. É isso que vocês devem entender. Estão entendendo? É isso. Mas quando se anda como animais irracionais, então não se entende por que está a acontecer isso e aquilo. Assim são os meninos, mesmo tendo nascido de novo, por falta de experiência, por falta do conhecimento, então eles não sabem. São ajudados. Por isso Deus ajuda os meninos. E estou a falar os meninos que são mesmo meninos. Não aqueles que já deveriam ser adultos e continuam meninos. Então Deus vai usar a vara para vocês crescerem.
Estão a entender? E assim, entendam o que significa todas as coisas cooperam. Não é cooperam, se terminar aí, o mundo também fala assim, coopera. Não, para o bem dos que amam a Deus. E não de todos. E os que amam a Deus também têm que entender-se por que aconteceu a coisa ruim. Mas como ele ama a Deus, até aquele castigo é para o bem dele. Se ele se arrepender e reparar o erro, vai se tornar para o bem que é mais uma experiência. Vai marcar aquele lugar. Aqui um dia eu já caí. Isso me deixou cair. Então ele assinala aquele lugar. É mais uma experiência. Mas que ele semeou, por isso sofreu. Ele não semeou, está sofrendo por causa da sua fé. E a sua fé vai crescer. E vai brilhar como ouro, à prova da vossa fé. Vai produzir em vós um peso e eterna glória de Deus muito excelente. Que coisa linda. Mas não pode misturar a jinguba com o feijão na mesma panela. E tudo considerar é prova de fé. Não. Tem colheita do pecado e tem prova de fé. Estou a falar para os filhos de Deus. Os filhos do maligno estão em pecado e vão colhendo até a morte. Como diz o salmista, que o ímpio não tem paz. Ok? Eu estou a conversar com o irmão. Você que estava a conversar comigo, viu a resposta que eu estou a te dar aqui? Quando está a acontecer uma situação anormal, para. Por isso, a nossa fé, o nosso culto, o nosso cristianismo é racional. Você pensa. Calma. Não é para se autocondenar, como fazem os meninos. Não. Se não existe, então é prova de fé. Geralmente você vai saber, o Espírito Santo vai te revelar. E não precisa ouvir a voz e dizer na hora de dormir e sonhar. Um pensamento vai vir, pá. Aliás, você sabe, né? Você já tem essa experiência. Um pensamento, piu, mentiste? Por isso está acontecendo isso. Veja só, por exemplo, vocês mais ou menos não devolvem. Vocês fizeram um compromisso. E no compromisso que vocês fizeram, disseram assim: eu dou a minha vida a ti, ó Deus. E Deus tomou a tua vida. E é um dia que você vai querer requerer a tua vida. Você quebrou a aliança. E como é que se requer a tua vida? Quando você fazeres a tua vontade. Você fala, Senhor, a minha vida te pertence, ok. Mas há um dia que você vai deixar de fazer o que Ele manda para fazer o que você quer fazer. Porque se eu sou de Jesus, eu só faço o que Ele manda. Isto é a sua palavra. Quando eu transgredir a sua palavra, significa que eu estou a dizer, por um momento vou recuperar a minha vida, depois vou voltar a entregar. Isso é pecado. Significa transgressão do mandamento. E o salário do pecado é a morte. E vai vir as consequências do pecado. Senhor, todos os meus rendimentos eu vou devolver a Deus a 10ª parte. Porque é o mandamento e você aceitou essa palavra. No aperto, depois você deixa de devolver. No aperto, você vai lá recuperar o que já anda separado. E não entenderam nada disso. Tudo que é do Senhor, tudo que você apresenta, oferece ao Senhor, é do Senhor. Não brincam. Até esses vossos filhos, quando vocês estão a fazer com as aventuras e dizer, esse é para ti o Senhor. Você sabe o que significa isso? Não façam isso. Não estou a falar apresentar o filho como dedicação. Aquela apresentação aí, não. Como aquele que diz, não, esse é para ti. É não para ele.
Se ele lhe matar, se morrer, você não pode nem sequer chorar. Nem pode dizer, por que o Senhor fez isso? Porque vocês fazem votos na vossa ignorância e nem sabem o que vocês fazem. Você está pensando que Deus, ele sonda até as palavras. É incrível. Bom, conhecendo a estrutura humana, das fragilidades e não sei o quem, por isso também vai ajudando as vossas fraquezas. Porque se Deus colocasse em ação a 100% requerendo o que vocês falam, é uma reprovação autêntica. E não pense que quando estou a falar que vai vos ajudando, que fica impune. Não. Essa ajuda é vocês sofrerem. Não, nada ficará impune. Nada. Você sabe que, e já tens feito isso, que as premissas do Senhor, então, os dízimos, você deve devolver. Mas um dia você vai passar na prova. Vai passar no aperto. O diabo vai dizer, vou lhe peneirar, vou lhe cirandar. E vai apertar, sem condições de você fazer a devolução. Porque olhando para o que tens, é para resolver o problema que tens ao teu lado. Até a parte que pertence ao altar. E vai dizer, Deus vai entender. Depois vai vir um gatuno e vai te roubar. E você, em vez, quando fores roubado, em vez de quando fores roubado, reconhecer que aquela atitude trouxe o gatuno, você vai começar ainda a perguntar, não pode, o que aconteceu, não estou a entender, está amarrado, não pode. Não, isso é cegueira. Diga mesmo, ok, aquela atitude trouxe essa consequência. E fecha já aquela porta. E nunca mais. A consequência vai dizer, olha, viu? Perdi muito mais do que o que eu tentei evitar. Graças a Deus que estou vivo. Perdoa-me, mas não volto mais a fazer isso. E assim, e quando o diabo está a apertar, para tentar outra vez, porque uma fraqueza hoje fica assinalado. O diabo gosta de procurar, aliás, tem chamados secretários do inferno. A missão deles são os dominadores. Eu conhecer o crente, a pessoa, estudar. Onde um dia você caiu, ele sabe que pode voltar a cair. E chama-se a fraqueza do homem. Eles assinalam, olha, uma vez foi tentada aqui, não são eles só resistem. Tem também feiticeiros que fazem isso, mas são mais potestades, os dominadores. Uma vez fez isso, ele foi tentado, no aperto, mexeu nas coisas santas. Quebrou os votos que ele fez, o pacto que ele fez. Quando foi apertado, abriu a porta. Pode levar muito tempo depois de voltar. Não, vamos lá saber se ainda existe essa fraqueza. Ok? Por isso pessoas que caem em prostituição voltam a se prostituir se não vigiarem. Por quê? Porque foram conotados. Não, o sexo é o problema para ele. O dinheiro é o problema para ele. Vê, por exemplo, você que depois que você se converteu ainda tens aquela paixão pelo dinheiro. Eles sabem. E o dinheiro vai ser o ponto forte deles e o fraco teu. Para virem te tentar. A mulher que é muito vaidosa, que fica muito tempo no espelho, mesmo que já se dispôs, mas ainda você sente que há uma preocupação muito grande na beleza. Eles sabem. A mulher que anda na rua, mesmo sendo crente, mas ainda assim tem vaidade para mostrar. Eles sabem isso tudo. Eles sabem alguma lacuna está aí. Para os demônios, eles dizem a pessoa nunca morre 100%. Eles até duvidam, dizem, morrer, esquece isso. O homem desmaia. Estou falando morrer, crucificar à vontade. Eles dizem, eles não acreditam. Eles dizem, o quê? Desmaiar sim. Aperta só e você vai ver que vai suscitar o velho homem. Se até, já vos falei aqui, até os DNA, eles cobram isso ou perseguem. Você não tem isso, mas vão lá atrás, já vos falei, lá atrás, olha, nessa família o avô deles tinha isso. Era orgulhoso, era gatuno, era prostituta. A avó deles não sei o que era uma adúltera. A avó, não, mas ele não é, não, o sangue está lá, apertam só. E muitos mesmo conseguiram. Depois o chefe vai falar, não vos falei?
Vocês são covardes. Eu não vos falei que ele tem o sangue da avó dele. A avó dele foi que é uma adúltera. Não está aí, traiu o marido dele. Não, chefe, tens razão. Pô, mas estava difícil, pô. Está no sangue. Esses só são exemplos que eu estou a vos dar. Por isso, cristianismo não é para viver por viver. Todo passo que você der, você tem que saber que deste um passo. Até as bênçãos que estão a vir, tem que parar. Se são mesmo bênção ou não. E inquirir, calma, Senhor. Pode ser até bênção. E saber que a bênção pode virar não bênção. Pode te matar a bênção. O propósito original da bênção não mata ninguém. Mas se você não vigiar, a bênção vira casca de bananeira. Então, quantos foram abençoados? O que é bênção? Aquilo que vem da parte do Senhor. As boas dádivas. E quantos que foram abençoados e a própria bênção foi o problema para eles? Porque não vigiaram. Ok? Então, feito isso, saibam disso. É incrível o que você está ouvindo. Tem que parar. Por isso existe a meditação. Quando você não ouvir meditar na palavra, você está pensando que só ler a Bíblia? Você precisa meditar a sua vida. O teu cristianismo. E todos os dias. E todos os momentos. E dar glória a Deus. E procurar. Quando você. Isso significa vigiar. Quem vigia consegue ver Satanás. Jesus Cristo era tão vigilante. Até Satanás já vir no espírito, ele dava conta. Eis que se aproxima. Ele sentia o clima. Jesus Cristo, de tanto vigiar, viu Satanás na boca de Pedro. Palavras bonitas. Mas Jesus disse: Satanás, para trás de mim, tu que me vens com escândalo. Porque vigiava. Mas se fosse um que andava assim, tipo um ébrio, bêbado, não poderia até elogiar Pedro. Sim, senhor, palavras bonitas. Tens razão, Pedro. Se você me ama mesmo. Você me... Não, mas Jesus viu aquelas boas palavras como o próprio veneno. Para trás de mim, Satanás, tu que me vens com escândalo. Porque vigiava. Vigiar e orar. Não é só orar e não vigiam. Você está a ver uma menina que está de você, pastor, que está sempre a te vir te procurar para fazer oração. Não vigia, nem vai dar conta que ele está querendo te derrubar. E você também, é para ajudar, é para ajudar, é para ajudar. Para ajudar? Você não deve rejeitar a pessoa que mesmo está a vir com intenções malignas, que é para orar ou para lhe ajudar. Não. Você tem que aceitar. Mas você já fica atento. Não, esse não quer oração. Não quer oração. Não. Então, mas está a vir alguém que vem para você lhe orar. Escuta muito bem. Isso é mais para todo mundo. Para os homens. Está a conversar, está a levantar para te mostrar as traseiras. Quando está a sair dentro do gabinete, ainda está a olhar se você está a lhe olhar. Quando você vê uma mulher que está saindo no teu seio, ainda quer te controlar, não sei porque ele está te seduzir, quer dar conta. Aliás, quer entender se você estás apaixonado, não sei como é que se diz o termo lá, estás a lhe desejar. Mas uma mulher que não tem nada disso, sai, despediu, sai e vai à vontade, não é? Ainda fingir. Não. Então, mas quando você vigia, você vê esses movimentos todos. Vê o movimento do dinheiro que o diabo quer trazer para ti. Vê o movimento dos falsos amigos que o diabo trouxe. Vê os movimentos desse colega que o diabo está a usar. Vê os movimentos das coisas que aparentam ser boas, mas são ruins, é veneno. Ou então bolo envenenado. Você vai ver o bolo envenenado através da vigilância. Agora o tolo não. O tolo é um cego. Quando a sua está caindo no buraco e está sempre a gritar, vem a mão do Senhor te tira. Depois cai mais, vem a mão do Senhor te tira. Depois cai mais, vem a mão, depois cai, espera a mão do Senhor, já não vem. Senhor, vem me tirar aqui. Não, já vais ficar aí. Tu não cresces. Ok? Mas depois de você inquirir e saber que a tua vida está tudo selado, não há nenhuma porta nem janela que você abriu,
Então dá glória a Deus, que estás a ser provado para o teu bem. Porque senão vocês vão chamar tudo de prova. Tribulação. Afinal você descumpriste a palavra de Deus, que é o pecado. Você quebrou a aliança, que é pecado. Você tocou nas coisas santas, que é pecado. Veja só, por exemplo, esse pecado de tocar nas coisas santas. A lei chamava de quê? Sacrilégio. Você se dedicou, se apresentou a Deus como sacrifício vivo, até cantas. Eu entrego a minha vida como sacrifício vivo. É um voto. E depois recuperas a tua vida. Cometeste sacrilégio. Antigamente e hoje continua a palavra mesma. Se mais ou menos eu dedicar esse telefone para Deus. É não para Deus. Não posso já fazer nada senão só para as coisas de Deus. Esse telefone é para Pai. Dedico isso para ti. Acabou. Se é para entregar. Veja só Ana. Quando dedicou na sua aflição, fez um voto. Se o Senhor me deres um filho varão, eu o darei todos os dias do Senhor, da sua vida, ao Senhor. Primeiro filho, uma mulher estéril, e não tinha ainda, é voto, e veio um varão. Por isso quando os israelitas vos chamam, que vocês buscam a Deus, isso que e é mesmo a geração da fé, mas eles acham que é difícil conhecer a Deus assim, porque eles dizem, buscam Deus com propriedade. Quando se busca a Deus pela fé, não pense que não existe a propriedade. Por isso Tiago disse fé e obras. Mas esses cristãos, como é que se chama? Leite aguado, fé sem obras. E Deus lhe deu um varão, não é uma varoa. Se lhe desse uma varoa, ele ficaria livre. Ia dizer, Senhor, eu pedi um varão, não é uma varoa não. Então ele é minha. Deus lhe deu um rapaz. E sabe o que ele fez? Desmamou o menino depois do tempo de desmamar. Só que ficou com ele até quando estava mamando. Nesse caso, 2 anos, né? Na minha terra, as crianças mamam 2 anos. Eu acho que é isso, né? Depois que o menino foi desmamado, ele e o seu marido, é incrível, tomaram o menino e lhe foram lhe entregar na igreja. Hoje que se chama igreja, ao sacerdote. Porque não é brincadeira não. Viu? Não pense que como, não, eu entrego meu filho a ti. Antigamente aquilo era grave. Não é para você ficar com ele e dizer, ele é do Senhor, foi dedicado ao Senhor. Não é mais velho, bebê. Desmamado, a ele entregar no templo, na sinagoga, sei lá onde é, nesse caso, lá onde estava o tabernáculo, que não tinha templo nem, na sede, hein? Em Silo, onde estava o sacerdote Eli, o sumo sacerdote, filho de Arão. Chegou, nem ele sabia. Meu senhor, lembra-te de mim? Estou fazendo ideia. Calma aí. Sim, sou mesmo eu, aquele que você falou que eu estava bêbado. Ok, é tua vez, sim. Estava a chorar por esse menino. E eu naquele dia fiz um voto. Viu? Ele fez sozinho. No coração. Nem marido ouviu. Mas na hora de cumprir, o marido se apercebeu, falou numa... É incrível a fidelidade. Oh, meu Deus. Eu orava por esse menino. Naquele dia eu votei que se o Senhor me der um filho varão, não será meu filho. Então ele não é meu. É de Deus. E como você é o embaixador de Deus, o representante no tocante a essas coisas, então fica com ele. Você que sabe onde vai lhe pôr. E o menino sabe o quê? Viveu no templo. E não era levita não. O pai dele. Mas se tornou sacerdote. Aleluia.
Estava lá quê? Você está pensando o quê? Trabalhar, não era escravo. Mas estava lá a trabalhar, ele que cuidava não sei de quem. Entendesse? A mãe dele só vinha lhe visitar para trazer roupa e tal, ajudar. Deram um quê? Como os filhos vos prenderam lá na Europa, vos prendem os filhos e você tem ainda acesso para ir visitar, não sei o quê. Aqueles são dedicados ao diabo. O diabo que anda a tomar aqueles meninos. Foram, foram consagrados a Satanás. E Satanás disse, é meu. Vai para a cadeia, ou fica lá onde. Esses aqui, como o diabo é mau, são maltratados. Uns são massacrados. São ensinados a ser feiticeiros. Mas aquele não. Foi no seio de Deus. Viveu dentro. Oh, é incrível. E se tornou o grande profeta Samuel. Estão a entender? Estão a entender? Mas aí da mulher, se ele requeresse aquele filho, Deus ia lhe punir. Ia matar o filho, ia sofrer as consequências. E vocês ainda pensaram que Deus mudou. Deus continua o mesmo. Só que as pessoas estão a sofrer sem saberem, por falta de conhecimento. A diferença é que aquele povo tinha o conhecimento. Entendiam bem as coisas. Mas esse não. Esse é um povo... Parece que a tecnologia, a ciência trouxe desequilíbrios mentais. Eu estava a falar, parece que quase todos os angolanos são deprimidos. Não todos. A maioria dos angolanos tem depressão. É só ver como reagem. A depressão não é aquela depressão aguda que já é uma enfermidade. Mas são pessoas com problema de ansiedade. Você veja, hein? Como eles interagem. O povo foi fatigado. E não é só Angola, o mundo todo. O Ocidente dizendo isso, aquela pressa que você veja as pessoas, aquilo é depressão. É depressão. E depressão é um problema mental. Perturbação, loucura. As pessoas estão a pensar que cristianismo é só ouvir para a igreja, cantar, ouvir a palavra. É viver. Por isso a Bíblia diz que você tem que levar a sua cruz a cada dia. E seguir os passos de Jesus. E os passos de alguém se segue, dando passos. Não se pula, não é assim. Não, um passo. E tu sabes que a perna esquerda é que avançou. E a direita nada está atrás. Depois o quê? Eu tenho que levantar a direita para eu andar. E depois, não, a esquerda agora. Ouviu? Porque é fé inteligente, é o culto racional. Não é viver por viver, cristão, nem sabe se é cristão, o que é o cristianismo, não sabe. Não estou a falar porque tem que fazer curso. Mas você tem que saber a essência da vida. Tem que saber o porquê que você entregou a tua vida a Jesus. Por que você quer Jesus? Qual será o fim daqueles que andam com Jesus? E qual será o fim daqueles que não andam com Jesus? Tem que saber essas coisas. Para você viver a fé. A fé se vive. O cristianismo se vive. Cristo se vive. Intensamente. E a cada dia. E somos equilibrados. Para não sermos fanáticos. Zelo sem entendimento. Sabemos o que estamos a fazer. Por isso Jesus diz, eu sei o que estou a falar. E também o que eu estou a testificar. Mas você não sabe nada, dizia Jesus. Eu sei de onde eu estou a vir. E eu sei onde eu estou a ir. É incrível. É assim. E você vai ver que vocês não vão... É isso que Paulo disse, o apóstolo disse... Paulo não, o outro. Disse assim que se vocês viverem e andarem no Espírito, vocês não vão sofrer as concupiscências da carne. Isto é andar e viver no Espírito para não sofrer as concupiscências. Quando você anda na carne, você vai, é um cego que vai cair sem saber que caiu. Como é que eu caí? Por exemplo, as pessoas que se prostituem. Achas que a tentação começou naquele dia? Não. Aquilo foi o checkmate. No jogo de xadrez, para dar o checkmate, o primeiro pau não é o primeiro checkmate. Não sei, vocês que entendem o xadrez, pode-se dar checkmate só na primeira jogada. Não. Tem que começar a criar o ambiente do checkmate. Então o diabo cria o ambiente de te derrubar.
Por você não vigiar, não des conta que há muito tempo a prostituta estava a te caçar. Ou então aquele homem bandido estava a te caçar e você não deu conta. Por exemplo, vocês que estão a vos conquistar, mulheres, você consegue ver o homem bandido nas conversas. Se você procurar a bandidagem nos atos, nunca vai ver, porque eles são tão inteligentes. Nas palavras, ele vai fazer escapar. Uma palavra que ele fez escapar, vai atrás, vai a fundo. Ok? Não, calma aí, ele falou isso por quê? Vai a fundo, depois você vai descobrir. Mas como vocês acham que o amor suplanta tudo, esquecem. Até mesmo que você notar e conotar, você não vai atrás. Não estou a falar que as fraquezas do teu parceiro, namorado, te levam você a desistir. Mas leva você a saber se não existe o grave que dá para desistir. O grave você tem que desistir. Mas as coisas mínimas não, é da humanidade. Não é porque não sei o que, não, não. Mas há coisas que você não deve avançar. Mas como é que você vai ver? Quando é que você vai ver que esta menina, ele está te traindo? No namoro já alguém te trai, você está ainda a insistir. Não, não, não. Esquece isso. Se está no namoro, tu está traindo no namoro, você vai suportar quando te trair em casa? Vai se bondar, oh, rapaz. Por isso, cristianismo é viver intensamente e a cada dia, com zelo. O que você consagrou a Deus é para Deus. Tua vida você deu a Deus, é de Deus, meu. Deixa a tua vida na mão. Não recupera, não requer. Eu entrego a minha vida. Eu entrego a minha família. Como assim você entrega a tua família? Se quando a tua família vier em cima de ti, você faz a vontade deles. Hã? Entregar a família significa estar disposto a lhes aborrecer. Por amor a Cristo. Isto é o verdadeiro cristianismo. De homens lúcidos, conscientes, entendidos, prudentes. Jesus disse, sede prudentes como as serpentes e humildes como as pombas. Prudência incrível. Nós não recebemos senão a mente de Cristo. A mente de Cristo que nos faz homens sábios, mulheres sábias, para edificarmos as nossas casas. Ó mulher, não como uma mulher nécia, que não sabe o que é o tal cristianismo, o que é a fé que ele está a viver. Tantos pecados, e tanto sofrimento, e tantas lamentações e lamúrias. Cada semente que o homem semear, vai colher. Se é semente boa, vai colher coisas boas. Semente ruim, vai colher coisas ruins. Mas o tolo, ou então o despercebido, não vai dar conta que ele semeou, por isso está a colher. E vai murmurar, e vai se queixar, e vai procurar culpados, e vai dizer que não estou a entender isso. Não estás a entender porque você não entendeu no princípio. Só estás a questionar quando você semeou, não falaste, não estou a entender isso. E em tudo dai graças a Deus. Mas em tudo o quê? Quando pecar deve dar graças a Deus? Não. Mas quando vier escolher tem que dar graças a Deus. Como assim? Sim. Graças a Deus estou a colher porque não morri. Se colhesse a morte, estava perdido. Estou a sofrer porque o Senhor me poupou. Muito obrigado, Jesus.
estás apertado, estás apertado. O que é consagrado ao Senhor, você está mexendo lá. Ainda vai pedir desculpa. Diz a Bíblia que nunca pecas e diga ao anjo que é um erro, é um lapso. Deus nos agrada. Hã? Nem pedir desculpa. É se arrepender. Pequei contra o Senhor. Esse até já se arrepende antes de cometer o pecado. Esse pecado não vai ser perdoado. Antes de se prostituir, Deus me perdoa, vou me prostituir. Isso é abusar da misericórdia de Deus e da sua graça. Tem pessoas assim, não, vou mesmo pecar, me perdoa. Ainda não pegou. Não faça isso. Resista ao diabo e ele vai fugir de ti. As coisas consagradas são para Deus. Não podem ser tocadas. Por nada. Vê, por exemplo, você tira uma cadeira da igreja para levar na tua casa. Se você está carregando uma maldição, porque aqui são coisas que para cá, consagradas para Deus. Aqueles que contam o dinheiro das ofertas nas igrejas é trazido no altar para Deus. E Deus estabeleceu regras como vai se usar esse dinheiro. Tenta só você mexer nas coisas sagradas para você ver as consequências. As pessoas disseram, não, Deus mudou. Na lei Deus era terrível. Continua o mesmo. A única coisa que não existiu na lei é o sangue do Cordeiro de Deus. Existia sangue dos animais que não purificava nenhum pecado. E não pense que o sangue deve ser abusado. O sangue do Cordeiro. Ai daquele que profanar o sangue e fazer agravo ao Espírito Santo. 21 anos a pregar esse evangelho e a viver. Eu sou defensor do evangelho. Sim, não é esses meninos aí, porque são apologetas, defensor. Vai defender qual evangelho? Você vai defender o evangelho que você atropela? Eu sou defensor do evangelho. Há 21 anos que eu prego essa mensagem. Não mudei, as circunstâncias não me mudaram. As humilhações não me mudaram. Quando meteram a minha fé em prova e disseram, se tu és mesmo homem de Deus, eu ignorei. Não mostrei sinal a ninguém que queria ver Deus pedindo sinal. O Emmanuel pediram nenhum sinal na cruz. Desça, se tu és mesmo Cristo. Não desceu e não respondeu. Aleluia. Estava a falar com alguém assim. Hoje vou te falar abertamente. Roubaram as coisas dele na quinta. Mas antes teria me falado que no aperto teria tirado o que é sagrado para devolver. Eu também falei amém. Vou falar o quê? Eu não entro nesse gay. Por isso eu ensino as pessoas. Para as pessoas viverem isso. Você está pensando que é brincadeira, né? Sabe por que vocês não entendem essas coisas? Por falta de conhecimento. Vocês estão a sofrer por causa dos erros que vocês vão cometendo. E vocês pensam que é normal. Porque o cristianismo que vos deram é um cristianismo de cegos. Que de noite, andavam de noite. À noite ninguém vê. O cristianismo de entretenimento. Muito barulho. Música, não sei o que. Não. Esse cristianismo de homens prudentes e humildes. O ladrão foi na tua casa e levou as coisas. Vais ficar mesmo só parado, só lamentar, ainda a orar.
A pedir, perturba ele, apóstolo. Hein? Tentaste comprar bilhete e te burlaram. Por que te burlaram? Não existe. E não pense que é só mexer nas coisas. Qualquer pecado traz consequências. Por isso é preciso. O que o médico faz antes de quê? De atacar no vírus? É saber qual é o tipo de vírus, qual é a sua resistência e também quais são os medicamentos para combater contra esse vírus. Não é só atacar as dores, não, estou sentindo dor do peito. E aí ele dá medicamento de dor do peito. Não matou o vírus. Porque não sabe quem é que está a provocar a dor do peito. Mas depois de você fazer o diagnóstico e descobrir que esta causa, esta consequência, o motivo é esse, a causa é essa, então você consegue tratar isso. Mas se você não conseguir, continuarás a ser o mesmo, a andar como um cego e a sofrer, a sofrer, a sofrer, a sofrer, a sofrer, a sofrer até cair na cova. Consertem as vossas vidas. Andem não como necios, isso que Paulo diz. Não andais não como necios, mas sim como homens sábios. Não como de noite, mas de dia. A luz está a brilhar na terra. Mas tu tens que ver luz. Senão, o cego de dia não vê. Tem luz, mas para ele é escuro. Então tens que ver luz. Quando não havia luz, todos eram cegos. Agora já tem luz. Quer dizer que os cegos podem ver agora. E Jesus disse, eu vim para cegar os que dizem que vêm e vim para abrir os olhos dos cegos que querem ver. Então você tem que desejar ver. E ele vai te dar o colírio, vai te tocar. Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ainda lhe chamou, vem cá, o que é que tu queres que eu te faça? Um mendigo, se ele pedisse dinheiro, diria, Judas, dá dinheiro a ele. Quero ver, então vê. Amém. Amém. Tá bom, então essa é a minha exortação. A palavra de Deus, eis aqui a palavra do Senhor. Não, calma aí, vê por exemplo, uma mulher casada. Beija um homem, um outro homem. Não consuma o ato. Ele pensa que não pecou. As consequências vão seguir. Vai vir sofrer. Uma mulher casada aceita ir jantar com outro homem, passear, há novo sexo, pecou na mesma. Aleluia. Amém. Eles não criam em Jesus, mas Jesus avançou com a sua fé. E sabe o que aconteceu depois? Eles depois lhe seguiram e creram nele. Mas se Jesus não avançasse, nem eles creriam. Ambos cairiam na cova. Então tem que ter alguém que tem que tomar atitude e padecer, inclusive. Depois vão te seguir. Se quer aplausos, cristianismo não são aplausos, não. Temorei, eu vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Há 21 anos que eu prego isso. Sabiam disso? Eu prego essa mensagem há 21 anos. Temorei, eu vou proclamar.
levarei, oh, eu também, minha cruz, até por uma coroa. Graças a Deus. Quantas pessoas estão a assistir a live aí? No Zoom, né? Combien de pessoas es ali? Nandaco 879. Pois voltaram, pois já tinham desaparecido. Todos estavam no quê? Aí no TikTok. Hein, Gaspar? Quem é que está doente aqui no Zoom? A tua fé vai te salvar. 880 pessoas. Já tinha 89, né? Eu acho que já tínhamos chegado nos 900. Vão caindo. Põe a mão no lugar de enfermidade, você que está doente. No Zoom. E você que está também no outro lado, no TikTok, tem a tua fé, não estás impedido a usar a tua fé. Mas vocês, os ceferos, não lhes falam para quê. Não falam nas línguas deles que é para que eu vou lhes curar. A eles não. Os só entendem português. Porque nós estamos a fazer demonstração do poder. Por isso estão a vir, né? Não que se fizermos isso não é demonstração. Mas não colheríamos os testemunhos. Vai ficar curado e vai embora. Mas como não é o culto que não será revelado, mesmo que ele for, depois vamos saber. Hoje fui surpreendido que alguém esteve no monte, depois foi para a América e anda a me procurar. E ele disse que uma vez lhe falei que, olha, o chapéu do Papa quando caí, não sei o quê. Mas naquele momento não é no monte, será que ele conta a história? Hoje já esteve conosco em 2009. É muito forte, ouviu? As pessoas foram, mas o testemunho ficou. Agora está a vir. Há 21 anos que eu prego isso. Não me desviei. Não mudei a mensagem. Alguém está doente? Coloca a mão no lugar da enfermidade. Alguém tem um doente? Põe a mão no coração. Quando acabar de cantar, todos que estão a me ouvir, intercedendo ou por eles próprios, vão receber cura. Cura, tua palavra, cura meus pensamentos, cura na fé que me segura, porque estou nas mãos de Deus. Cura Jesus, cura Jesus, cura e abençoa minha vida, minha vida. Por isso cura Jesus, cura Jesus. Diga, cura Jesus, cura e abençoa minha vida, minha vida. Cura sua palavra, cura meus pensamentos, cura na fé que me ilumina, porque estou nas mãos de Deus. Cura Jesus, diga, cura Jesus, cura Jesus, cura e abençoa minha vida, minha vida. Totalmente curados, e todos eram curados, e a história se repete entre vocês, e
todos são curados. Jesus te curou, pois sobre as suas pisaduras tu foste curado. Aquele que carregou sobre si as nossas impiedades, os nossos pecados, as nossas doenças, as nossas enfermidades. Oh, seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Jesus. Oh, Jesus, Jesus. 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 Yeshua. Massia. Ramassia. Yeshua Ramassia. Jesus é o Cristo, aleluia. Oh, receba a cura. Jesus é o Cristo. Jesus é o Cristo. Jesus é o Filho de Deus. O Filho de Deus. Não é Maria, nem Profila da Bahia. Não é Papa, nem pastor. Jesus Cristo, o Senhor. Amém. Agora vamos começar a pescar, é? Eu gosto de mudar de lugar quando começo a pesca. Eu gosto de pescar. Yeah. Aleluia. Eu amo adorar a Deus. Temoré, eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa. Amém? Dario. Chamamos o Dário. Glória a Jesus. Pai do Senhor, mestre. Boa noite, Aleluia. igreja. Yes. Mercy Naira, sister. You can open your microphone. Okay. Glory to God. Tell us where you're from and what your prayer request is. Ghana, I live in London. Ghana. Amen. Yeah. Yes. First, to pray for me against miscarriages and also pray for me to conceive twins. Amen. A mestra, ela quer uma palavra para receber gêmeos e também contra aborto. Open mouth. Open your mouth, Naira. Okay. Receive it. Amen. 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 Glory to God, Naira. You received. Hallelujah. Amen. Thank you. Glory to God. God bless you, Naira. Amen. Bless you too. Amen. Amen.